convite que foram encaminhados. E hoje, nessa reunião, no caso, nessa reunião que ocorreu, foi tratado sobre a Previdência. Um estudo por parte do Coronel Jardel, tem uma explanação quanto à Previdência do Iperon, e por parte do Coronel Fábio, ele tem a questão do estudo também referente a os direitos e as garantias da paridade, da integralidade e demais ações. Na oportunidade de hoje também, eu vou tratar sobre uma outra questão, mas aí ao final das discussões. Então, a gente inicia essa reunião, está sendo gravada. Espero que essa gravação hoje fique melhor, pois o áudio ficou um pouco ruim, está ruim. Então eu peço que hoje seja feita a devida alteração, que ao final também iremos colocar nos devidos, vai ficar registrado no site da Assembleia Legislativa, bem como nos demais sites. Então vamos passar a palavra, eu vou passar a palavra ao Coronel Rodrigues, para ele fazer as suas considerações. Muito bom dia a todos. Deputado Jesuíno, muito obrigado por nos receber nessa casa e tratar de um assunto de uma importância tão grande. Quero agradecer já a presença dos oficiais da Polícia Militar, Coronel Fábio, Tenente Coronel Jardel, que estão nos propiciando com conhecimento e com o trabalho que fizeram, igualar os conhecimentos de ambas as instituições, tanto os bombeiros quanto os policiais militares. Citar e agradecer a presença do Coronel Chianca, Coronel Farias, o meu corregedor, deputado, ele lamentavelmente não pôde vir por uma questão que surgiu uma emergência lá no momento agora. Citar a presença da presidente da Asfapom, Ada Dantas. Quero agradecer a oficialidade da corporação que se faz presente e aos demais que se fazem presentes nesse plenário. E em poucas palavras, eu gostaria de dizer, e isso é notório, que dos muitos problemas, e nós temos muitos problemas, talvez Previdência hoje seja nossa maior ameaça. É aquilo que a gente mais tem medo, é o terreno mais nebuloso ou mais difícil, porque realmente falar sobre Previdência hoje é falar sobre uma questão atual, é falar sobre uma questão que dia a dia tem vastas matérias sobre isso, de esfera tanto no Estado quanto na Federação, e a gente espera, deputado, com essa atitude do senhor, poder, primeiro que a minha oficialidade conheça e saiba um pouco desse trabalho do Jardel e do Fábio, mas principalmente que a gente possa criar uma unicidade de pensamentos, junto com o que a polícia definiu naquela questão, quanto da reunião da semana passada, e a partir de então, contando com o apoio do senhor, contando com o apoio dessa casa, a gente possa ter tratativas que possibilitem, principalmente, ao nosso público interno, a quem hoje é efetivamente integrante da corporação, ter mais segurança nessa questão previdenciária, que hoje, eu digo e repito isso, é sem dúvida o nosso maior problema, ou é o problema onde nós não temos assim, soluções, a gente apresenta muito, mas não há um caminho único, nem se definiu ainda um caminho correto a seguir. A gente obviamente sabe que ele passa por integralidade e paridade, né? Mas até chegar nisso realmente tem muitas coisas, então a gente espera, e eu quero fazer também a meia-culpa por parte da corporação. O Coronel Chianca, na ocasião, sabia da reunião aqui, sabia, eu mantive contato com o secretário Adilson na ocasião, porque eu na verdade não sabia nem que a reunião era aqui no dia, e foi por isso que a gente deu toda aquele coisa, e como tinha a abertura também do CFS, ele disse, não, o pessoal está lá no CFS, e quando sair de lá o Gonçalves vai me ligar. Só que o Gonçalves não ligou, e a gente ficou esperando. O Coronel Chianca foi esperando para vir, e lamentavelmente isso não deu, mas que bom que o senhor teve a sensibilidade de nos receber aqui, e eu espero que a gente faça isso com brevidade também, e principalmente que os meus oficiais possam ter uma noção completa e restrita de tudo que está ocorrendo aqui, porque para a gente isso é muito importante. No mais, eu agradeço e me coloco à disposição do senhor e dos demais. Eu peço à mesa do som aí que melhore lá, salvo engano, o ambiente, o som não está... Melhore a parte interna lá. Melhorou? Vai passar a palavra agora ao Coronel Chianca.
Som. Primeiramente, bom dia, deputado Jesuíno. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez na casa para discutir matérias tão importantes para nossa vida, nossas corporações, nossos integrantes, principalmente. Coronel Rodrigues, nosso comandante aqui presente. Gostaria de agradecer a presença dos meus oficiais, principalmente nesse ato, Tenente Coronel Jardel, amigo particular de turma, Coronel Fábio. Gostaria de agradecer a parceria da presidente da Chopon, a Ada Dantas, que tem sido uma pessoa extremamente compreensiva e aberta ao diálogo dos assuntos relacionados à nossa corporação. E todos os integrantes aqui presentes, todos os meus oficiais, praças da Polícia Militar, também, enfim, todos que estão aqui nos assistindo. Deputado, essa é uma matéria, quando fala da Previdência, que mexe diretamente com a vida de todos nós, desde a minha, dos meus filhos, da minha esposa, de todas as nossas famílias. É um assunto de extrema importância, que precisa, em caráter de urgência, avançar a nível de solução desses impasses todos. Contamos com a ajuda e o apoio que for necessário da Vossa Senhoria para que esse assunto ele volte a entrar em pauta e volte a caminhar com a devida atenção, porque só quando esse assunto for resolvido de forma total, que não se reste mais dúvidas dos direitos dos nossos servidores militares aqui do Estado de Rondônia, é que terá a devida tranquilidade dos meus oficiais de praças, dos oficiais e praças da Polícia Militar, do futuro de cada um e de seus familiares. Então, eu peço que a gente consiga, através do senhor, do governo do Estado, que a gente possa voltar a caminhar bem esse assunto para uma solução a melhor possível. Muito obrigado. Obrigado, coronel. Eu vou já iniciar a fala, mas dizer para todos que se encontram presentes do recinto. Eu queria essa casa mais cheia de policiais e bombeiros militares. A gente faz convites, pensam que a coisa é assim, não, o deputado está lá, tem associação, tem uma resistência, sim, mas não é bem assim, meu povo. Eu fico triste mesmo, é lamentável você não ter a presença de um quantitativo razoável. Espero que até lá, que muitos senhores irão levar as devidas informações a quem não vem participar, porque muitos estão de folga. Não vem me falar que está todo mundo agora de serviço, que não está. Tem que estar participando. E por que eu digo isso? Muitos aqui que eu estou vendo estão na iminência de sair a sargentos aí no curso de formação. Mas o que adianta ser formado de sargento, ter um posto de coronel ou algo assim, se você não tem uma segurança previdenciária, se você não tem um sossego quando você vai para a inatividade, se você vai perder uma série de direitos. E não vem culpar A, B, C ou D, não. Porque, como eu digo, eu tenho uma cadeira aqui dos 24, mas o governo tem força suficiente, se quiser, mandar um projeto de lei e a coisa aprovar. Iremos ficar numa situação complicada, difícil, e depois não adianta fazer greve, fazer movimento, fazer algo assim. Porque greve é uma situação que a gente tem que levar para a última rácio. É a última instância. E muitos não vão se dispor a arriscar seus empregos, a pegar uma prisão, a ser submetido a uma anistia, que eu acho que não é necessário. E o que eu estou falando aqui é um desabafo. Não estou falando como deputado aqui não, estou falando como ex-policial militar. E eu sempre briguei por isso. Tem uma corporação participativa, onde eu fui lá na Bahia, tinha 15 mil homens em uma reunião. E aí você vê a consciência, começa a ter isso aqui é o direito de reunião, ninguém está protestando, está se reunindo para discutir direito nosso, que amanhã ou depois os senhores vão ser prejudicados. E não é só o coronel não, vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. Imagina os senhores ir para a inatividade com 80% do seu salário, aumentar 35 anos, e uma série de outros prejuízos que nós iremos ter. E foi por conta de quê? Da inércia. Por conta da participação que não ocorreu. Então, o que fica aqui, meu registro, o governo tem um compromisso conosco, com este deputado que vos fala, com esta casa, encaminhar um projeto até dia 15 de agosto, que é metade de agosto. Espero que ele cumpra como ele vem cumprindo com acordos que estão sendo firmados.
Mas essa consciência dessa reunião, desse estudo, é para todos os militares terem ciência do que está acontecendo, seja bombeiro, seja policial, para amanhã ou depois não ser percebido assim, rapaz, eu perdi, e por que ninguém me chamou para participar disso? E esta casa, seja do Parlamento Estadual, Federal e o próprio Presidente da República, ele não quer ver, ninguém quer ver qualquer categoria se mobilizar. Não quer. Opa, se a categoria se mobilizou, ele já fica com o pé atrás, ele não vai querer mudar. E se ele mudar, ele vai mudar, e pensar em mudar, é mudar pouca coisa. Então fica aqui o registro, a nossa oportunidade é ímpar. Hoje nós estamos dentro de uma casa, de um poder, em discutir temas de suma importância, para dizer, ó, governador, não é bem assim como estão levando para o senhor, não é bem assim que falam ou deixam de falar, algo assim. Então aqui é o momento, o Coronel Jardel e o Coronel Fábio fez um estudo, e o estudo esse que vocês vão ter a oportunidade de entender e compreender o que está acontecendo e o que poderá acontecer se caso for afetada essa mudança. Então vou passar a palavra ao Coronel Fábio, que é o início do estudo. São divididos em duas fases. Coronel Fábio e Coronel Jardel. A todos um bom dia. Gostaria de cumprimentar os membros da digníssima mesa e aos demais presentes. Nós vamos tratar então acerca da previdência dos militares do estado de Rondônia e ao final da minha apresentação eu vou tentar passar um vídeo que foi divulgado na tarde de domingo, onde o comandante do Exército fala também sobre a previdência dos militares. Um vídeo curto de 2 minutos, falando basicamente da manutenção dos direitos no âmbito dos militares das Forças Armadas. E em seguida o Tenente-Coronel Jardel vai também fazer uma apresentação tratando da parte técnica autorial do nosso Instituto de Previdência. Pois bem, a previdência do estado de Rondônia, no que tange aos militares, está regulada basicamente em 2 normas. Então nós temos a nossa lei de remuneração 1063, que embora seja uma lei de remuneração, ela também apresenta os requisitos para a inativação. Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual 432, de 2008, ela trata da previdência dos servidores do Estado de Rondônia, sejam esses servidores civis ou militares. Então, os mesmos quesitos apresentados na 1063, eles foram reforçados na Lei Complementar 432, quando trata dos requisitos para a inativação do servidor militar. Então, só relembrando, o policial militar e o bombeiro militar do sexo masculino, ele pode requerer a sua reserva remunerada após 30 anos de contribuição, desde que ele tenha 20 anos de serviço policial e ou militar. No caso das policiais e bombeiros femininas, nós vamos ter como requisito para o pedido de inativação 25 anos de contribuição e 15 anos de serviço policial ou militar. Especificamente, quanto ao serviço policial militar feminino, nós tivemos recentemente uma ADIM aqui no âmbito do estado de Rondônia, porque inicialmente a 1063 tratava de 30 anos de contribuição para o homem, 25 anos para a mulher, porém o critério de 20 anos de serviço policial e ou militar valia tanto para o militar masculino como para o militar feminino. Foi feita
foi feita através de uma lei, uma alteração na nossa lei de remuneração, para que, no caso das mulheres, caísse para 15 anos o tempo de serviço exclusivo militar ou policial. Porém, essa lei sofreu uma ADIM, houve uma preocupação inicial, porque, de fato, a lei foi de iniciativa na época de uma deputada, e, em tese, há vício de iniciativa, há uma inconstitucionalidade, porque é uma matéria que trata do servidor público, logo ela tem que ser de iniciativa do Poder Executivo. Porém, embora essa alteração feita na 1063, colocando 15 anos para a mulher, tenha sido, em tese, inconstitucional, esse vício ele já foi corrigido através da Lei Complementar 432 de 2008. Ela é uma lei posterior e reforçou esses requisitos. Então, o vício de iniciativa que foi colocado através de uma lei alterando a 1063, ele foi corrigido através da Lei Complementar 432. Então, o que temos hoje são esses requisitos para a reserva remunerada. Quando o militar vai para a reserva remunerada, a sua remuneração tem o nome técnico de proventos. Então, ele passa a ter proventos na reserva remunerada. Quais são os direitos que ele vai ter em sendo transferido para a reserva remunerada? Ele pode ir com seus vencimentos integrais no posto ou na graduação que ele ocupa. Então, se ele é primeiro sargento, ele vai para a reserva remunerada com proventos integrais de primeiro sargento. Se ele é capitão, ele vai como capitão. Então, a primeira opção, ao completar 30 anos de serviço, ou 25 as mulheres, é ir para a reserva remunerada com proventos integrais no posto ou graduação. O nome disso é integralidade. Integralidade. E com os proventos integrais para a reserva remunerada. De acordo com a nossa legislação, se o militar optar, nos últimos 5 anos, antes de aposentar, fazer uma contribuição previdenciária no grau imediatamente superior, então, por exemplo, ele é cabo, falta 5 anos para ir para a reserva, ele faz um requerimento para contribuir nos últimos 5 anos no o desconto previdenciário do grau imediatamente superior. Nesse exemplo, terceiro sargento. Então, ele é cabo, contribui para a Previdência como terceiro sargento nos últimos 5 anos, e ele vai ter direito, como cabo, a receber, se ele for transferido para a reserva como cabo, receber os proventos do grau imediatamente superior, como terceiro sargento. Normalmente, quando ele está nesses últimos 5 anos, ocorre uma promoção. Então, ele é promovido a terceiro sargento. Ele faz um requerimento para que a contribuição não seja mais para terceiro sargento, mas sim para segundo sargento, porque agora ele já é terceiro sargento, o grau imediatamente superior passa a ser segundo sargento. A administração faz um cálculo e ele passa a contribuir para receber seus proventos como segundo sargento. Então, isso aqui é opcional. É opcional. Então, ele pode ir para a reserva ganhando o grau imediatamente superior, se ele tiver a opção de pagar os últimos 5 anos. E um ponto muito importante para os militares inativos é a paridade. O que significa paridade? O militar da reserva ou o militar reformado, ele faz jus a ter o mesmo reajuste do servidor militar ativo. Então, ele tem direito à integralidade, o mesmo que ele recebia na ativa,
ele recebe na inatividade, pode ir no grau superior, se ele contribuir os últimos 5 anos para isso, e quando ele tiver na reserva, ele terá os reajustes dados aos servidores ativos, ele também terá na inatividade. Então essas são as regras aplicadas hoje. O governo do estado de Rondônia, ele vem sistematicamente tentando quebrar essas regras. Então, desde o tempo da Coronel Angelina, com o Coronel César, houve tentativa através de uma ADIM de tentar quebrar a nossa integralidade, a nossa paridade e os requisitos para a inativação. E os comandos vêm sempre enfrentando essas situações. Lembro de reuniões com o Coronel César, na época Coronel Caetano no Bombeiro, que era o comandante, para tentar sanar determinadas situações que eram tentativas de quebrar essas regras. Está adormecido uma proposta do IPEROM, proposta que surgiu no ano passado, foi tentado encaminhamento no início desse ano. Ela se encontra hoje em stand-by, mas nós temos que estar extremamente atentos para essas tentativas de alteração da nossa legislação. Essa proposta, que por enquanto está adormecida, ela apresenta como requisito para a reserva remunerada, independentemente de ser do sexo masculino ou feminino, a manutenção dos 30 anos de contribuição. Porém, tem que ter no mínimo 25 anos de contribuição exclusiva ao IPEROM como militar do Estado. Isso significa que o policial, ele ingressa, ou o bombeiro ingressa nas corporações, já trazendo, por exemplo, 10 anos do INSS. Ao invés de... Aí falta, no caso, falta 20 para completar os 30 de contribuição. Então ele ingressa com 10 do INSS, falta 20. Quando ele completar 20 de corporação, com os 10 do INSS, ele já tem 30 de contribuição. Só que ele não poderá pedir reserva, porque ele tem que ter, no mínimo, 25 anos de contribuição exclusiva como militar do Estado. Essa regra não existe nem para os civis, nem para os civis. Mas nós vamos encontrar essa exigência. Além disso, tem que ter 30 de contribuição, 25 de contribuição exclusiva como militar do Estado e 55 anos de idade, tanto para homem quanto para mulher. Ou seja, como a nossa legislação autoriza o ingresso a partir dos 18 anos, se o cidadão ingressa na PM ou no bombeiro com 18 anos, ele vai ter que ter 37 anos de contribuição no mínimo, porque de 18 para 55 falta 37. Então ele vai ter que ter no mínimo 37 anos de contribuição. Como esse cidadão pode ter 2 anos de carteira assinada, porque pode assinar a partir dos 16 anos, nós podemos ter casos de militares se aposentando ao final de 39 anos de contribuição. Isso de acordo com a proposta do IPEROM. Não bastasse isso, como ficaria a remuneração? Fim da integralidade, não recebe na reserva o mesmo que recebe na ativa. Fim da paridade, não terá o aumento junto com os ativos. E fim do Instituto do Grau Acima. Não terá mais essa opção de, nos últimos 5 anos, contribuir para receber no grau acima. Bem, se ele não recebe integralmente, o que ele recebe, então, de acordo com a proposta do IPEROM? Ele vai receber os proventos calculados dentro de uma média das maiores remunerações
utilizando como base de cálculo as contribuições do IPERON correspondente a 80%. Não se trata de receber, e muita gente acaba dizendo assim, ele vai receber 80% do salário. Não, não é isso. O que o projeto de lei aponta é que nós temos todo um período de contribuição. De trás para frente, eu pego os últimos 80% e verifico a média de contribuição. Isso significa que um militar que passou muito tempo como soldado, muito tempo como cabo, muito tempo como terceiro sargento, quando ele vai aposentar como segundo sargento, quando ele for para a reserva como segundo sargento ou como primeiro sargento, esse período de contribuição dele é bem menor do que o restante da carreira. Então, quando pega os últimos 80%, para tirar uma média, o nosso primeiro sargento vai receber algo aproximado de um terceiro sargento, algo aproximado entre um cabo e um terceiro sargento, porque ele pega a média de 80% das contribuições. Então fica bem defasado mesmo. Sem contar que, lógico, ele não vai ter integralidade, não vai receber a mesma coisa e não vai ter o aumento junto com os ativos. Então, assim, é uma coisa que nós apelidamos, senhor deputado, como o pacote da maldade. Então, pega requisitos para a inativação bem mais pesados e a remuneração tendo uma perda extremamente grande. Isso é um projeto de lei que está adormecido, mas que é o objetivo hoje do Executivo de trabalhar nesse sentido. No que se baseou essa norma? Porque ninguém tira do nada. Essa norma, ela foi inspirada na Lei 10.887 de 2004. Essa lei, ela regula o artigo 40, parágrafo 3º da Constituição, que trata da remuneração dos servidores públicos de caráter civil. Então, pegou uma regra dos servidores públicos civis e serviu de inspiração para os militares, como se nós tivéssemos os mesmos direitos e as mesmas garantias também dos civis, coisa que não acontece. E a gente vai mostrar mais para frente quando falarmos das nossas peculiaridades. No caso de reforma, que foi falado para trás, reserva remunerada. No caso de reforma, nós temos as normas, o nosso estatuto e a lei 1063, tratando da reforma. Tanto para a mulher como para o homem, ele será reformado quando houver uma incapacidade definitiva para o serviço policial ou bombeiro militar. Então, se a junta médica aponta que o militar está incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar, seja operacional ou administrativo, porque se ele estiver apto para o serviço administrativo, ele fica em grupos. Agora, se ele estiver incapaz definitivamente, tanto para o serviço operacional como para o serviço administrativo, ele será inativado através da reforma. Quais são os proventos do militar reformado? Então, nós temos algumas situações diferenciadas. Ele irá com proventos integrais no grau imediatamente superior, se a doença que está incapacitando ele tem relação de causa e efeito com o serviço. Então, ele está sendo reformado por um problema, por uma doença adquirida em ato de serviço. Então, o que o Estado faz? Reforma ele com proventos no grau imediatamente superior. Com um detalhe, na nossa legislação hoje, no nosso estatuto, o grau imediatamente superior para fins de reforma é diferente da escala hierárquica.
Por exemplo, qual é o grau imediatamente superior do soldado? É cabo. Porém, para fins de reforma, vai como terceiro sargento. O grau imediatamente superior para fins de reforma do soldado, terceiro sargento. O grau imediatamente superior do terceiro sargento, é segundo sargento. Mas para fins de reforma, todos os sargentos, terceiro, segundo, primeiro, o grau imediatamente superior para fins de reforma, segundo tenente. Por quê? Porque ele perdeu a sua capacidade laborativa, a sua saúde, e nós sabemos que existem casos extremamente graves em serviço. Então, é obrigação do Estado, que recebeu o servidor com a saúde perfeita, mas que no exercício da sua atividade teve a sua saúde extremamente prejudicada, a ponto de não poder mais trabalhar, recompensar o militar e sua família através desse tipo de benefício. Então aqui, o que na verdade está existindo é uma contrapartida do Estado que pega o servidor em condições físicas normais e que, por ser uma atividade de extremo risco, vai reformá-lo, gerando um benefício, no mínimo, razoável. Pois bem, se a doença não tem relação de causa e efeito com o serviço, se ela não tem relação de causa e efeito com o serviço, o militar vai proporcional, porque ela não tem relação de causa e efeito com o serviço. Agora aqui eu quero destacar o seguinte: nesse tipo de reforma, que é proporcional, o militar ainda tem capacidade laborativa. Não tem capacidade laborativa para o serviço policial ou bombeiro militar. Mas ele não foi apontado, nesse caso aqui, como inválido. Então não tem relação de causa e efeito com o serviço. E ele tem condições laborativas para outras atividades, diferente das atividades militares, ele vai proporcional. Mas se não tiver relação de causa e efeito com o serviço, e ele for considerado inválido, o Estado vai dizer: olha, não teve relação de causa e efeito com o serviço, mas é meu servidor militar. Ele está inválido, ou seja, incapaz para todo e qualquer serviço. Logo, o Estado vai reformá-lo com proventos integrais. Por quê? Porque ele está inválido, incapaz para todo e qualquer tipo de serviço. Ainda que não tenha relação de causa e efeito com o serviço, se esse militar ficar inválido por determinados tipos de doenças consideradas gravíssimas na nossa legislação, é o artigo 99(4) do nosso estatuto. Tem um rol de doenças gravíssimas, como por exemplo câncer, cegueira. Então nós vamos ter o militar sendo reformado com proventos integrais no grau imediatamente superior, considerando a natureza gravíssima da doença que acometeu e invalidou o policial ou bombeiro militar. E obviamente, da mesma forma que o militar da reserva remunerada, o reformado também tem direito à paridade, ter o mesmo reajuste na mesma data dos servidores ativos. No projeto de lei do IPERON, como ficaria a reforma dos militares? Da mesma forma, incapacidade definitiva para o serviço, mas os proventos calculado na média das últimas remunerações, tendo como período contributivo 80%, ou seja, jogaria na vala comum
todos com o mesmo proventos, tanto faz se teve ou não relação de causa e efeito com o serviço, tanto faz se o militar é inválido ou não. Então, para o projeto do IPEROM, joga todo mundo na vala comum, tanto faz se tem ou não relação de causa e efeito do serviço, tanto faz se ele está inválido ou não. Nesse projeto do IPEROM, acaba com a integralidade, vai recebendo menos, acaba com a paridade, não tem aumento junto com os ativos, e acaba com o grau acima, mesmo em caso de invalidez, ou mesmo em caso de incapacidade com relação de causa e efeito com o serviço. Bem, o senhor falou que não tem paridade, então não recebe aumento junto com os ativos. Quando é que recebe aumento, então, dentro da proposta do IPEROM? Recebe quando houver reajuste dos inativos do regime geral da Previdência Social. Quando houver aumento no INSS, o militar de Rondônia também terá aumento. Então, a proposta de reajuste fica vinculado ao regime geral de Previdência Social. Eu não sei, assim, sinceramente, eu não sei nem se é possível fazer esse tipo de vínculo, porque há uma lei que estabelece os gastos do Estado, uma lei tem que ser anterior. Então, como isso aqui é estabelecido pelo governo federal, né, acredito que há essa dificuldade de estabelecer um gasto para o Estado baseado no índice estabelecido pela União. Muito bem. A aplicação dessa norma, de acordo com a proposta do IPEROM, seria para os militares estaduais que ingressarem na PM, no Bombeiro, após a publicação dessa lei. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, quem já está, fica tranquilo, que não vai ter problema não. Essa norma só vai valer para os novos, para os que entrarem. Diferentemente de outras categorias, nós militares não temos o hábito de passar pela ponte e explodir a ponte para quem vem atrás. A nossa categoria, nós militares, de uma maneira geral, temos compromisso e responsabilidade com as gerações futuras que irão trabalhar nas nossas corporações. Então, o que a gente não quer para a gente também não quer para gerações futuras. Porém, mais grave do que isso, e o Coronel Jardel, na semana passada, colocou, a nossa atividade ela já não é uma atividade que atrai muito. Não é uma atividade que atrai muito. Então, os poucos benefícios que nós temos por conta das peculiaridades da nossa profissão são os últimos atrativos da nossa carreira. Então, dificilmente nós vamos ter pessoas sendo atraídas para a nossa carreira da forma como está sendo colocado a previdência dos militares no estado de Rondônia. Afora isso, quem já está na corporação, mas ainda não preenche os requisitos, ele não tem direito adquirido, porque normas previdenciárias, você tem o choque entre direito adquirido e expectativa de direito. Então, quando diz assim, olha, a norma agora é essa, mas só vale para os novos. Nós temos aqueles que já adquiriram direito, porque já tem 30 anos de contribuição, já tem 20 exclusivo de serviço policial militar, no caso da feminina já tem 25 e 15, já tem o direito adquirido. E aqueles que ainda não têm 30 anos, que a turma de 2002, turma de 98, alguns ainda não têm, eles estão na expectativa de direito. E todas as reformas previdenciárias que ocorreram, por exemplo, os servidores civis,
35 anos de contribuição, 30 anos de serviço. Quando pulou para 35 anos de contribuição com limite de idade, eles passaram a exigir o chamado pedágio para quem estava no meio do processo, quem estava ainda com expectativa de direito, criando-se regras de transição. Regras de transição. Quem já adquiriu o direito, fica com a regra anterior. Quem entrou agora, fica com a regra nova. E quem está no meio do percurso, normalmente se cria regra de transição, para não ficar tão gravoso como a nova, mas também não pegar os benefícios da lei anterior. Então, há esse choque e nós vamos mostrar algumas situações onde é dado com uma mão, criado normas, com iniciativa muitas vezes do Executivo, e depois o próprio Poder Executivo entra com uma ADIM dizendo que aquela norma que ele mesmo encaminhou não vale através de briga, através do Poder Judiciário, através de ADIM. Então, ainda que seja colocado que só vale para os novos, há todo um problema relacionado à falta do direito adquirido. Nós vamos fazer aqui alguns comparativos para nós entendermos a questão das aposentadorias especiais. Então nós temos não só os militares com aposentadoria especial, com critérios diferenciados. Nós vamos encontrar a Constituição Federal estabelecendo aposentadoria especial para professores. Então, na regra geral, o servidor público civil aposenta com 35 anos de contribuição, desde que tenha 60 de idade. No caso das mulheres, 30 de contribuição, desde que tenha 55 de idade. No caso dos professores, aposentadoria especial, diminuindo 5 anos o tempo de contribuição e 5 anos o tempo de idade. Então, o servidor público civil, de uma maneira geral, 35, 60. Para o professor, cai 5 anos, 30, 55. Para a mulher, 25 e 50. Aí, muita gente fala assim, mas a Constituição deixa bem claro, é exclusivo de sala de aula. Então, se conseguir passar 30 anos em sala de aula, ensino fundamental e médio, tem direito à aposentadoria especial. Só que a Constituição não fala exclusivo de sala de aula. Professor de efetivo exercício das funções de magistério. Poxa, mas magistério é dar aula, é exercício de docência. E aí nós vamos verificar que em 2006, por conta de muitos professores, por necessidade da escola, assumirem direção, coordenação, foi estendido o conceito de função de magistério. Então, além de aula, direção de escola, coordenação, assessoramento pedagógico, tudo isso vale para o professor ter a sua aposentadoria, o exercício de qualquer dessas funções. Essa lei, ela sofreu ADIM 3772 no Supremo, porém o Supremo confirmou que a norma ela é constitucional. Então o professor, mesmo que não seja exclusivo de sala de aula, com 30 anos, 55 de idade, ele tem aposentadoria especial. Mas, coronel, nossa atividade não tem nada a ver com professores. É verdade, eu estou citando aqui um exemplo de aposentadoria especial. Servidor público civil, além dos professores, nós vamos encontrar outras situações na Constituição Federal para o servidor público civil, apontando aposentadoria especial. Então, a regra geral é que é proibido, é vedado a adoção de requisitos ou critério diferenciado para aposentadoria. Essa é a regra geral. Para professores, tem uma regra específica, e a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 40, estabeleceu mais 3 casos de aposentadorias especiais. O servidor público
civil portador de deficiência física, o servidor público civil que exerça atividade de risco e o servidor público civil que exerça atividade que prejudica a sua saúde ou sua integridade física. Só que a execução desse direito depende de lei complementar. E até hoje o Congresso Nacional não fez lei complementar para regular a aposentadoria especial de quem exerce atividade de risco ou atividade que prejudica a saúde ou a integridade física. Tem lei complementar já tratando do portador de deficiência física. Então, qual foi a solução para os servidores públicos civis? Obviamente, entrar na justiça, porque eles têm um direito, que, no caso dos que exercem atividade de risco, ou atividade que prejudica a saúde ou a integridade física, eles têm um direito que ainda não foi regulado por lei complementar. Então, nós vamos ter agentes penitenciários, é atividade de risco, é atividade que prejudica a saúde ou a integridade física, dependendo da unidade prisional. Então, nós vamos ter o quê? Não tem regra estabelecida em lei complementar, então, decisões reiteradas na Justiça, apontando que pode aposentar com 25 anos de contribuição, independentemente da idade. Aqui em Rondônia, o sindicato, como é que é o nome do? Sigiperon, entrou com um mandado de injunção, que é o remédio constitucional, quando não existe norma regulando algo que a Constituição determina. Então, mandado de injunção 1545, feito pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários de Rondônia, garantindo o direito de 25 anos de aposentadoria especial, com 25 anos de contribuição, independentemente da idade e com proventos integrais. No Mato Grosso do Sul, de acordo com o agravo no recurso especial 222833, também foi garantido. Esses dois só a título de exemplos. Existem várias outras decisões judiciais nesse mesmo sentido. E por que ele aposenta com 25 anos de contribuição? Porque as decisões judiciais é no seguinte sentido: o legislador não fez uma lei complementar regulando a aposentadoria especial do servidor público civil que tem atividade de risco, então aplica o artigo 57 da Lei 8213 de 91, que é a lei da Previdência dos seletistas, do regime geral da Previdência, daquele que tem carteira assinada. Lá existe também, no artigo 57, a aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos, dependendo do tipo de profissão. Então, quem trabalha, por exemplo, com minas, diretamente trabalhando com mina de carvão, aposenta com 15 anos, com proventos integrais, independentemente da idade, por ser uma atividade que traz grave prejuízo à saúde física. Então, como não tem lei regulando para os servidores públicos civis, o Poder Judiciário diz: aplica a lei do regime geral, aplica a lei dos seletistas. Já os policiais civis, esse possui uma lei complementar federal 51/85, que foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, especificamente para o policial civil, tem lei complementar regulando a aposentadoria especial dele. Essa lei foi alterada recentemente, em 2014, pela Lei Complementar 144. Quais são os requisitos, na verdade, para a aposentadoria especial do policial civil? Essa lei vale
tanto para policial federal, como para policial rodoviário federal, como para policial ferroviário federal, que existe em alguns estados ainda, e vale também para os policiais civis dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, é uma lei que regula a aposentadoria especial dos policiais de caráter civil. Vale para eles 30 anos de contribuição, independentemente da idade, desde que tenha 20 anos de serviço exclusivo policial. Parece com alguma coisa? Parece com a nossa regra atual, né? 30 de contribuição, independentemente da idade, desde que tenha 20 anos de serviço. Mulheres, policiais civis ou policiais de caráter civil, 25 anos de contribuição, independentemente da idade, 15 anos de serviço policial. Parece com alguma coisa? É a nossa legislação, mesmo critério. E essa alteração que o senhor citou aqui, Lei Complementar 144 de 2014, foi justamente para estabelecer para a mulher 15 anos de serviço policial. Porque na lei original era 30, 25, mas para os dois, 20 anos de serviço policial. Então, em 2014, foi corrigida essa situação, porque toda vez que diminui um critério de contribuição, diminui também o critério de tempo exclusivo em determinadas situações, ou, quando é exigido, diminui também a idade. Então, enquanto o IPERON tem uma proposta para colocar no mesmo grupo homens e mulheres, nós temos lei federal estabelecendo critérios diferenciados, inclusive alterado recentemente para estabelecer um critério diferenciado para a policial feminina. Como todo, diferentemente dos demais servidores públicos civis, a remuneração dos policiais dos policiais de caráter civil por essa lei complementar é a integralidade. O delegado, o agente de polícia, o escrivão vão recebendo na inatividade a mesma remuneração, o mesmo provento que ele recebia na ativa. A lei federal não estabeleceu a paridade. Não estabeleceu a paridade. Porém, em 2012, foi feita uma alteração na nossa lei de previdência estadual. Essa alteração foi feita em 2012 para garantir aos policiais civis do nosso estado a paridade e também classe acima. O que é a classe acima? É uma cópia do que nós militares temos, que é o grau acima. Então, nós militares sempre tivemos o direito de irmos para a reserva, ou, em caso de reforma, com causa e efeito com serviço, no grau acima. Chegou em 2002, o IPERON falou assim, olha, mas vocês não contribuem para esse grau acima. Não, mas a gente sempre teve esse direito. Não, mas vocês não contribuem, isso é errado. Então a solução foi, então a gente vai contribuir nos últimos 5 anos para ter a manutenção de algo que a gente já tem. Vamos contribuir os últimos 5 anos para garantir a permanência de algo que a gente já tem. Aí pegando carona, a Polícia Civil criou o classe acima. Contribui nos últimos 5 anos para ir na classe acima. Então, se ele é agente de polícia de terceira classe, ele contribui como agente de classe especial e vai para a inatividade recebendo no classe acima. Por amor à verdade, nós devemos citar que, apesar dessa lei complementar ter estendido paridade e classe acima
para os policiais civis, e eu friso 2012 porque foi no atual governo, esse mesmo governo entrou com uma ADIM em 2013, questionando a paridade e a classe acima que ele mesmo encaminhou para essa casa. Então, o próprio governo que encaminhou para essa casa, garantindo paridade, classe acima, depois que foi aprovado pela Assembleia, no ano seguinte, entrou com uma ADIM, e essa ADIM ainda tramita. E por que eu estou dando esse destaque? Porque alterações na nossa lei hoje, amanhã o próprio governo pode questionar na justiça. E quando questiona na justiça, aí fica aquela situação. Olha, não somos nós que estamos dizendo. Foi, infelizmente, a gente nem queria, mas a justiça que disse. Ou seja, joga a responsabilidade para a decisão judicial. Para finalizar os exemplos de outras categorias, nós vamos encontrar até mesmo o vigilante armado, hoje, com aposentadoria especial. Então, lá na regra do INSS, pode aposentado especial com 15, 20 e 25. E reiteradas decisões judiciais apontam também para aposentadoria especial com 25 anos de contribuição para o vigilante armado, considerando o risco da sua profissão. Então, no âmbito do INSS, vários vigilantes completam 25 anos de contribuição, entram com ações judiciais e estão conseguindo. A título de exemplo, no âmbito da 4ª Região Federal, porque como é contra o INSS, então é na Justiça Federal. Então, como chove ações nesse sentido, e as decisões são sempre no mesmo sentido, de conceder aposentadoria especial para o vigilante armado, que houve um incidente de uniformização entre uma turma na região, na 4ª Região. Então, o Juizado Especial Federal da 4ª Região, através de uma turma regional, julgou o incidente de uniformização, para não ter decisões diferentes no âmbito do mesmo tribunal, e aqui está o número do processo, para que, no âmbito da 4ª Região Federal, as decisões fossem no sentido de que vigilante armado tem direito à aposentadoria especial a partir dos 25 anos, quando completa 25 anos de contribuição ao INSS. Muito bem. Nós militares, nós não somos regulados pelo artigo 40 da Constituição. Nós somos regulados como militares estaduais pelo artigo 42 da Constituição. E lá no artigo 42, parágrafo 1º, que foi acrescido pela emenda número 20 de 98, está estabelecido que várias disposições da Constituição se aplicam aos militares. Embora tenha havido uma tentativa em 2011, salvo engano, através de uma ADIM, de colocar o militar com as mesmas regras dos servidores civis, e essa ADIM depois acabou não prosperando, o que a Constituição fala é que aplica-se aos militares, artigo 40, que vale para os civis, somente o parágrafo 9º. Somente o parágrafo 9º. Isso aqui trata de questão de pensão, de questão de pensionista, mas não trata de requisitos para inatividade, não trata de proventos, que são regras estabelecidas em outros dispositivos do artigo 40. Vale para os militares o artigo 142, parágrafo 2º e 3º. 142 são militares das Forças Armadas. Cabendo a uma lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. Então tem que ter uma lei estadual tratando das matérias do 142, 310.
E que matérias são essas? 142.310. No âmbito das Forças Armadas, tem que ter lei para dispor sobre o ingresso nas Forças Armadas. No âmbito estadual, tem que ter lei dispondo sobre ingresso na Polícia Militar, ingresso no Corpo de Bombeiro. Tem que ter lei estabelecendo o limite de idade, estabilidade, e aqui o destaque, e outras condições de transferência do militar para a inatividade. Então, lei estadual tem que trazer outras condições de transferência do militar para a inatividade. Baseado em quê? Tudo isso aqui, ingresso, limite de idade, estabilidade, transferência para a inatividade, direitos, deveres, nossa remuneração, nossas prerrogativas, situações especiais dos militares, tudo isso tem que ser tratado numa lei específica estadual, considerando as nossas peculiaridades. Então, o Constituinte dizendo, olha, militar tem peculiaridades, são diferentes dos civis. Então, para entrar na Polícia Militar, não é a mesma idade para entrar num cargo público civil. Para ter estabilidade na PM, no bombeiro, não é o mesmo critério dos civis. Os nossos direitos, os nossos deveres são diferentes. E as nossas condições para transferência para a inatividade também são diferentes por conta das peculiaridades da nossa profissão. Então, não é difícil enxergar isso aí. Não é difícil. E a gente vai verificar quais são as peculiaridades da nossa profissão que não existem na maioria dos cargos exercidos por servidores públicos civis. Compromisso com a sociedade de protegê-la com o risco da nossa própria vida. Sujeição a regimes mais rígidos de hierarquia e disciplina. Os militares somos os únicos que sofremos sanções, inclusive contra a nossa liberdade, prisão disciplinar, detenção disciplinar. Então são preceitos mais rígidos de disciplina e hierarquia, inclusive quando nós estamos na inatividade. Dedicação exclusiva ao serviço. Um desdobramento da dedicação exclusiva ao serviço é a nossa disponibilidade permanente. Nós estamos num sistema de folga, nós trabalhamos no expediente, temos lá a nossa, entre aspas, carga horária normal, mas nós temos uma disponibilidade permanente. Se houver necessidade, reduz a folga. Se houver necessidade, dobra o expediente, pega manhã e tarde num plano de chamada, numa rebelião no presídio, numa situação de invasão de terra. Além da disponibilidade permanente, temos que ter mobilidade geográfica. Então o problema é em Chupinguaia. Vamos mobilizar tropa, porque lá não tem suficiente, de Vilhena, de Ji-Paraná. Então temos que ter mobilidade geográfica, em alguns casos em caráter voluntário, até para outros estados, até para outros países, no atendimento, por exemplo, a missões da ONU. Mobilidade geográfica. O outro desdobramento da disponibilidade permanente é a possibilidade, mesmo na reserva, de sermos revertidos ao serviço ativo, de acordo com situações previstas no nosso estatuto. Dependendo da gravidade da situação que o Estado enfrenta, podemos ser convocados voluntariamente, como existem vários hoje convocados voluntariamente, como podemos ser convocados, dependendo da situação, compulsoriamente. Então nós não temos a aposentadoria. Nós não temos aposentadoria. A garantia de que contribuí, agora vou gozar um descanso. Nós temos previsão na lei de reversão, dependendo da gravidade do caso. Recentemente, o juiz da Auditoria Militar fez a convocação de 4 oficiais para atuarem como juízes
no Conselho Permanente de Disciplina. E 2 oficiais que foram sorteados estão com o processo de reserva tramitando no IPEROM. E aí foi informado ao juiz, olha, faça o sorteio de outros 2, porque esses 2 aqui estão indo para a reserva. Aí o juiz respondeu que mantém a convocação deles, porque mesmo na reserva, atendendo ao que está previsto na lei, ele pode ser convocado para atuar como juiz militar. Imagina um crime militar imagina um crime militar praticado em tese por um comandante da corporação, por um subcomandante. Quais são os outros 4 que vão julgar, além do juiz militar, já que todos são mais modernos que esse? Serão convocados mais antigos da reserva, está lá, previsto na lei. Ou seja, nós não temos a aposentadoria, nós temos um serviço de proteção social, mas nós não temos aposentadoria. Reserva quer dizer o seguinte, a pessoa está no banco ali de reserva. Na hora que o técnico precisa, ele usa a reserva para entrar no jogo. É o que acontece com a gente. Estamos na reserva. Se o técnico precisar, entra no jogo. Só no caso de reforma, ele está lá no departamento médico. Aí ele não pode entrar no jogo por vetação médica. Então, mal comparando, o reserva está ali pronto para entrar no jogo. Nós militares, por conta da nossa profissão, nós não podemos participar de atividades políticas. Existem regras do TSE, inclusive limitando o período em que o militar pode ficar vinculado a partido político para fins de candidatura. Mas, em regra, ele não pode participar de atividades políticas, ele não pode se sindicalizar, ele não pode participar de movimento grevista ou qualquer tipo de movimento reivindicatório. Obrigado. Nós temos uma série de restrições de direitos sociais que são aplicados aos civis. Hora extra, adicional noturno, limite de hora de trabalho. Então, uma série de restrições que nós, por conta da nossa profissão, nós temos essas peculiaridades. E tudo isso, ele acaba implicando, segundo estudos feitos no âmbito das Forças Armadas, e isso vale também para as corporações militares estaduais, e tudo isso traz consequências para a família. Porque dificilmente nós vamos encontrar um grupo muito grande de servidores civis em determinadas regiões do nosso estado. Mas nós vamos sempre encontrar em todos os municípios, todos os distritos, nós vamos encontrar a figura de algum militar, de algum grupamento militar, com dificuldades de emprego para a esposa, com dificuldade de estudo para a família, saneamento básico. E pela nossa disponibilidade geográfica, termina um curso de cabo, termina um curso de sargento, fica aquela expectativa, olha, tal GP está sem comandante. Alguém vai ter que ir lá suprir aquela necessidade do serviço. E ele despenca de uma cidade que tem uma infraestrutura melhor para atender, por conta da peculiaridade do nosso serviço, determinadas regiões do nosso estado, onde não tem um servidor público civil sequer. E, pela atenção de vocês, eu sei que eu ultrapassei o horário, mas era necessário fazer esse desenvolvimento, eu agradeço a atenção. Tá? Nós temos um... O Coronel Fábio pediu para compor mesa também, para ficar aqui, que se alguém tiver dúvida no final, fazer pergunta. Bem como o Coronel depois de Adel, o senhor compor a mesa também, para sentar. Agora o Coronel Jadel vai... Tem um vídeo... Ah, o vídeo, desculpa o vídeo. 2 minutinhos, 2 minutos só.
Bom, essa preocupação é natural. Nós fazemos parte da sociedade brasileira, o país vive uma crise econômica, conjuntural e estrutural. Mexe no som aí, por gentileza, aí, quem tiver na parte de som da técnica. Bom, essa preocupação é natural. Nós fazemos parte da sociedade brasileira, o país vive uma crise econômica, conjuntural e estrutural, e é natural que uma série de medidas sejam adotadas no fim de recompor e recolocar o país no caminho do desenvolvimento. O primeiro aspecto a ratificar é de que nós temos um sistema de proteção social. Nós não temos aposentadoria, porque quando passamos para a reserva, nós permanecemos em estado de disponibilidade. Podemos ser convocados em caso de estado de guerra, ou estado de defesa, ou alguma outra circunstância que assim exija. Por isso, ao longo da nossa vida profissional, nós contribuímos para a pensão militar com a finalidade de amparar os nossos beneficiários. A nossa proteção social, ela se ampara na Constituição Federal, e ela leva em conta as peculiaridades da nossa profissão. Nós, em função disso, nós temos um grupo de trabalho estruturado permanentemente, estudando e realizando as ações necessárias, integrado a um grupo de trabalho do Ministério da Defesa, e aqui eu quero destacar um aspecto que o atual ministro e o secretário-geral, o general Silvio Luna, têm sido extremamente proativos nesse sentido e atuado em todas as instâncias, e está sendo um trabalho integrado das três forças, liderado pelo Ministério da Defesa. E então, a nossa preocupação, as preocupações maiores, elas estão colocadas no sentido de nós assegurarmos a integralidade e a paridade, não é? E nós acreditamos que essas peculiaridades da instituição militar, da vida militar, elas serão observadas. General, o senhor citou as características da profissão militar como fatores relevantes no contexto dessa análise. Quais as características mais significativas ou que o senhor gostaria de destacar? São várias, né? Nós temos, por exemplo, a disponibilidade permanente. Nós temos a mobilidade regional, que traz um encargo muito grande para as nossas famílias. Nós temos o risco de vida. Nós temos a necessidade de manutenção da rigidez física. Nós somos proibidos de nos associarmos a sindicatos. Nós não ganhamos hora extra. Somos impedidos de qualquer filiação política. Enfim, são esses aspectos que compõem o que se chama as peculiaridades da vida militar. E por fim, eu queria destacar que os pensionistas e os inativos, eles têm direitos adquiridos e que serão respeitados.